saúdo a igreja com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria poder estar aqui nesta noite para juntos desfrutar das coisas lindas que Deus tem reservado para as nossas vidas. Trago saudação da nossa igreja que está ali na cidade de Oberá, província de Misiones, Argentina, e também do meu pastor Newton, o pastor Frauzelino, sua família. Trago saudações deles também. Quero nesta noite expressar aqui a alegria do meu coração de poder retornar aqui a esta igreja. Fazem 2 anos que viemos aqui ao Brasil, e quando viemos naquela data, estivemos cooperando aqui com o pastor Frauzelino, e este ano viemos para participar das bodas de ouro dos meus pais, que foi realizada na sexta-feira passada, e estaremos indo também no Vale Jequitinhonha com o pastor Enoque, uma escola bíblica, e não podíamos perder a oportunidade. Falamos com o pastor Frauzelino por telefone, o desejo nosso de poder estar aqui. E ele deixou a gente vir, e nós estamos aqui nesta noite para se alegrar. Amém? Quero aqui ler um texto que nós estaremos meditando junto nesse texto, mas antes de entrarmos propriamente na palavra, com a permissão do pastor Frauzelino, nós preparamos um vídeo. É um vídeo pequeno, de 3 minutos mais ou menos. Este vídeo está aí, um relatório dos trabalhos que nós realizamos este ano ali na cidade de Oberá. Amém? Depois desta leitura, eu não sei se já está preparado o vídeo aí, o vídeo com áudio, sim. Os irmãos podem passar esse vídeo. Depois desse vídeo, sim, estaremos ministrando a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo de número 9. É o texto que vamos usar como base para esta palavra que Deus colocou no nosso coração. 2 Samuel, capítulo 9, versículo de número 3, é o versículo que queremos ler para juntos desfrutarmos da poderosa palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Amém. Glória a Deus. Este versículo Deus colocou no meu coração quando pensávamos em estar aqui nesta noite. Eu acredito que tem uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Amém? Peço, por favor, que os irmãos podem tomar seu lugar. Este mês vão cumprir 2 anos que nós estamos em Oberá. Trabalhamos 8 anos em Mendoza. Deus nos abençoou ali de uma maneira muito grande. E agora já vamos fazer 2 anos que estamos em Oberá. E Deus tem prosperado a sua obra naquele lugar. Quero aqui agradecer a esta igreja, aos mobilizadores de missões que aqui estão trabalhando. E isto que os irmãos estão vendo aí é resultado das vossas orações e contribuições na obra missionária. Amém? Queremos aqui deixar um convite. Mendonça, estamos mais ou menos 4.000 quilômetros daqui. Oberá está a 1.350. Está mais perto agora, né? Queremos deixar aqui um convite à igreja. Os irmãos que queiram nos fazer uma visita ali, será um prazer recebê-los ali para cooperar conosco. Amém? De Foz do Iguaçu, mais 400 quilômetros para ir na Argentina. Estamos aí trabalhando para o Senhor, e aqueles que puderem chegar aí serão bem-vindos. Amém? Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Texto que nós temos lido, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3. Vamos ler uma vez mais o versículo. E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Nesta noite,
com a graça de Deus e a ajuda do seu Santo Espírito, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que, se fôssemos colocar um título, poderíamos dizer o poder que tem um pacto, o poder que tem uma aliança, uma promessa. Quando olhamos para essa história, quem sabe você está aqui nesta noite e está passando algum problema, alguma dificuldade e crê que o seu problema é grande, que a sua dificuldade é a maior de todas. Você que pensa assim, nesta noite eu quero contar uma história. Não somos pregadores, mas eu quero aqui contar uma história que, lendo a Bíblia, podemos ver que não somos únicos quando sofremos. A história de uma criança é registrada aqui nesse texto. Um menino de 5 anos de idade, seu nome Meribe Baal, era o nome dessa criança. Quem era Meribe Baal? Era filho de Jonatã, por consequente, neto do rei Saul, uma criança que cresceu os seus primeiros anos dentro de um palácio, tendo os seus sonhos e projetos de vida alimentado por uma vida dentro de um palácio. Cremos que por algumas vezes até de rei brincou o pequeno Meribe Baal, porque era sucessor direto ao trono de Israel. Saul era rei. Se Saul morresse, Jonatã assumiria o trono. Se Jonatã morresse, o seu filho Meribe Baal assumiria o trono no lugar de Jonatã. Então, se era sucessor direto ao trono de Israel. Uma criança crescendo dentro de um palácio, tendo do melhor a sua vida, uma vida cheia de sonhos e esperança. Mas segundo a história, em um determinado momento, esta linda infância foi interrompida por uma tragédia. Diz a Bíblia Sagrada que Saul com seus 3 filhos foram à guerra contra os filisteus. Ali estava Jonatas, Abinadab e Malquissuá. Foram ali lutar contra os filisteus e naquela guerra todos eles morreram. Saul morreu e juntamente com os filhos de Saul, Jonatã, pai de Meribe Baal, também veio a morrer. E quando a notícia chegou no palácio, houve ali um alvoroço, houve ali uma preocupação. As pessoas começaram a correr, a fugir, porque creiam que os filisteus viriam e iam destruir o palácio e a família real. E naquele momento de fuga, diz a Bíblia Sagrada que a ama agarrou aquele menino pequeno e saiu correndo com ele. E no momento que estava correndo, o pequeno Meribe Baal caiu dos seus braços e ficou paralítico dos seus 2 pés. Diz a Bíblia Sagrada que este pequeno jovem, aqui registrado esse texto em 2 Samuel, ou melhor, esta pequena criança, 2 Samuel capítulo 4 e versículo 4, quando cai dos braços daquela mulher, ficou paralítico de ambos os pés. Quando vemos esta história aqui, esta pequena história tão linda, que nos traz lindas ensinanças para as nossas vidas, vemos que esta pequena criança começa a ter agora a sua vida mudada. Já de começo, o seu nome muda para Mefibosete. Quantos conhecem Mefibosete? Quantos conheciam Meribe Baal? Que tem a ver, pastor, Mefibosete com Meribe Baal? É a mesma pessoa. O nome Mefibosete foi recebido depois da queda, depois que ele foi levado para Lodebar. Antes o seu nome era Meribe Baal. Se você ler 1 Crônicas, capítulo 8 e versículo 34, onde fala dos descendentes de Benjamim e de Saul, você vai ver ali que o filho de Jonatã era o único filho, porque só teve um, se chamava Meribe Baal. Mas infelizmente, Meribe Baal é mais conhecido como Mefibosete. Por que digo infelizmente? Porque o nome Meribe Baal significa aquele
que contende, que luta contra os falsos deuses. Mefibosete significa a vergonha que destrói, ou vergonha destruidora. Isso significa Mefibosete. Por que eu disse infelizmente? Porque é assim que acontece. As pessoas, quando olhavam para este menino, viam Mefibosete, uma vergonha, uma decepção, uma pessoa que estava vivendo um momento de humilhação. Não se lembravam e não conhecia nada de Meribe-Baal, porque Meribe-Baal era aquele que lutava e prevalecia contra os falsos deuses. Eu digo infelizmente porque assim é a história nos dias atuais. As pessoas têm mais facilidade de lembrar das nossas vergonhas, dos nossos erros, de que lembrar dos nossos sonhos e dos nossos projetos de vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Quem sabe você chegou aqui, já não se sente mais um conquistador, já não se sente mais um lutador como era Meribe-Baal, mas está se sentindo como Mefibosete. A vergonha bateu na sua porta e você está sentindo-se humilhado. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje você voltará a sentar na mesa do rei e desfrutará das coisas lindas que Deus tem preparado para a sua vida. As pessoas têm mais facilidade de lembrar dos nossos erros do que dos nossos acertos. Você pode fazer 1000 coisas certas. Se você fizer uma errada, as pessoas lembrarão dessa única coisa que você fez de errado e se esquecerão das coisas certas. Quem sabe apontará um dedo para você: está vendo essa pessoa? Fez isso. Mas não sabe o que você já fez para o Senhor. Quem sabe você está aqui, quem sabe não porque você está aqui, senão esta palavra não viria. E está se sentindo desta maneira, estão apontando os seus erros, mas Deus não veio aqui fazer isso nesta noite. Veio mostrar que existe um lugar na mesa dele para você. Veio mostrar que ainda há um lugar na mesa do rei. E quando começamos a olhar esta palavra, voltando à história, diz a Bíblia que quando eles fugiram, foram parar numa cidade chamada Lodebar. A palavra Lodebar significa lugar infrutífero, lugar que não existe comunicação. Lo significa não, debar, sem palavras, sem comunicação. Lugar deserto, lugar onde as coisas não produzem, não prospera. Imagine uma criança que tinha de tudo na sua vida e da noite para o dia perde tudo e vai viver num anonimato, escondido porque se preocupava de que se alguém soubesse que ele era filho de Jonatã e era alguém que poderia ocupar o trono, poderiam destruir a sua vida e tirar-lhe sua vida. Então fica quietinho Mefibosete, o seu nome agora, ninguém conhecia mais ele como Meribe-Baal, agora era Mefibosete, o aleijadinho de Lodebar, o desprezado de Lodebar, o esquecido em Lodebar, e estava ali Mefibosete naquela situação. Mas eu olho esta palavra e vejo algo lindo. Lodebar, ainda que significa tanta coisa ruim, não é o final de todas as coisas. Quem sabe você já chegou lá embaixo, mas eu quero dizer para você que daí de baixo o caminho é para cima, não vai descer mais, porque hoje a mão de Deus te alcança para tirar você daí e trazer você de volta ao palácio do rei. Não é o fim, irmão. Lodebar não é o fim. A gente às vezes, por estar vivendo algumas situações, pensamos que chegou ao fim. Ninguém vai lembrar da gente. As pessoas às vezes que estavam tão perto, agora estão tão longe. Que você às vezes ajudou, algumas vezes hoje não te ajudam. Isso é Lodebar. Mas quando eu olho para a Bíblia, vejo algo lindo aqui. Havia uma esperança para Mefibosete. Pastor, que esperança pode ter alguém que está vivendo uma vida como fugitivo, aleijado em um lugar esquecido? Havia uma esperança. Por que havia uma esperança? Porque alguém fez um pacto, uma promessa, e o poder do pacto é muito grande.
Se você lê a história, você conhece muito bem. 1 Samuel capítulo 20, versículo de número 13 ao 17. Estava Jonatas com Davi, e ali eles fizeram um pacto, uma aliança, da seguinte maneira. Jonatas disse: Davi, todas as vezes que meu pai Saul, rei, quiser tirar a sua vida, eu vou te avisar, para que você fuja e não perca a sua vida. Mas eu vou te pedir algo, Davi. Eu quero que você faça o seguinte: quando você for rei, você poupe a minha família, você cuida e tenha misericórdia da minha família. Este foi o pacto estabelecido entre Jonatas e Davi, um pacto de vida, um pacto de abençoar a vida da sua família. Aquele pacto foi estabelecido, os anos se passaram, morre Saul, morre os seus filhos, morre Jonatas, mas o pacto continuou vivo, tanto que quando Davi assume o reinado de Israel, ele diz no texto que lemos: existe alguém ainda vivo da casa de Saul, para que eu possa fazer com ele benevolência, beneficência, abençoá-lo. Então aparece um muchacho chamado Ziba, e ele disse: ó rei, eu conheço sim, ainda existe alguém que está vivo. Aparentemente, Ziba parecia um bom amigo, porque se lembrou de Davi. Ou melhor, se lembrou de Mefibosete. Disse: ainda tem alguém, rei. Está lá na casa de Maquir, em Lodebar. Mefibosete creia que estava esquecido lá, né? Mas Maquir, ou melhor, Ziba, estava dentro do palácio. Ziba sabia que Mefibosete estava vivo. Ziba sabia onde estava Mefibosete, mas nunca falou de Mefibosete para Davi. Quando Davi disse: existe alguém na casa de Saul que eu possa abençoar, Ziba disse: sim, existe, ó rei. Existe. Só que tem um problema. Ele é aleijado. É aleijado. E eu vi algo interessante aqui, nesta parte, quando Ziba conta a dificuldade que tinha Mefibosete, porque neste momento é quando Ziba revela qual eram as intenções que ele tinha em revelar que existia Mefibosete. Por quê, pastor? Porque a Bíblia disse que Davi, em um determinado momento, em uma guerra contra os jebuseus quiseram afrontar a Davi. Disse: Davi, você vai conquistar Sião se você vencer os aleijados, se você vencer os coxos, os cegos, então você vai conquistar Sião. Davi, ali naquele momento, foi humilhado. Os jebuseus começaram a tirar sarro de Davi, dizendo: com esse exército você não vai conseguir nada, não vai vencer ninguém. Davi então disse ao seu exército: aquele que conseguir entrar na fortaleza e destruir todos cegos e todos que estiverem ali, eu vou fazer capitão do meu exército. E Davi disse mais ainda: quando eu estiver dentro desta casa, nenhum entrará nesta casa, nem cego, nem coxo, nem ninguém. Davi pôs uma lei: não entrará mais na casa nenhuma pessoa desta. Então, quando Ziba disse a Davi: sim, existe um filho, só que ele está com os seus 2 pés paralisados. Então, segundo o que o Senhor mesmo disse, rei, não pode entrar no palácio. Davi conquistou Sião, a cidade de Davi, e não podia entrar em Sião. Aí estava aparentemente um problema. Só que quando Davi disse aquelas palavras, ele disse no momento de ira, de vingança. Só que o pacto, a promessa, a missão é mais importante do que os nossos sentimentos. É mais importante. O pacto de Deus na sua vida é mais importante do que os sentimentos que as pessoas têm ao seu respeito. Deus, para cumprir a sua palavra, a sua promessa, se Ele tiver que mudar corações, Ele muda. Se Ele tiver que mudar sentimentos, Ele muda, mas a palavra de Deus não deixa de ser cumprida na sua vida. Davi tinha um pacto, ou melhor, Davi havia falado uma palavra no momento de raiva.
não entrará no palácio, na casa, estas pessoas. Mas quando ele soube que Mefibosete, filho de Jonatã, estava vivo, ele teve que voltar atrás na sua palavra e dizer assim: manda chamar o menino. Vai buscar Mefibosete. Irmão, Mefibosete cresceu a sua adolescência, a sua juventude, escondido. E eu imagino que quando a carruagem chega na casa de Maquir, batem na porta e buscam a Mefibosete. Disse: a carruagem do rei está aí. Eu imagino que Mefibosete, a primeira sensação que ele teve foi: me descobriram. Chegou o meu fim. Porque era tradição, irmão, o rei que assumia o reinado mandava destruir todos os sucessores do outro rei, para não ter problemas de rebelião. Isso é história. Quando o rei, ou quando os soldados do rei chegam na casa de Mefibosete e disse: Mefibosete, o rei manda buscar você. Eu acredito que Mefibosete só não saiu correndo porque não tinha condições para correr. E quando estava naquela situação, foi levado ao palácio. O caminho de Lodebar até chegar no palácio não era tão perto. Eu imagino o que passou na cabeça de Mefibosete: o rei vai me matar. Ele me achou. Ele me descobriu. O que é que eu vou fazer? E quando ele se apresenta diante do rei, diz a Bíblia que ele se prostra diante do rei e disse: quem sou eu para que o Senhor se lembre de um cão? Imagine qual era o sentimento que estava dentro de Mefibosete. Mágoas, tantas feridas abertas, frustrações, decepções. O rei olha para ele e disse: Mefibosete, neste dia, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero restituir tudo o que era do seu avô Saul. O que menos Mefibosete esperava era que Davi o abençoasse. Mefibosete esperava que o rei fosse destruir a sua vida, mas Davi não o fez, pelo pacto que ele tinha com Jonatas. Sabe por que é que você está aqui? Vivo? Porque existe um pacto, uma aliança feita com sangue. A bênção de Deus está sobre a sua vida nesta noite. E estamos aqui para abençoar a sua vida. E eu acredito que o inimigo vai ter que restituir o que foi quitado, o que foi tirado da sua vida, porque existe poder no pacto. Jesus morreu pela sua vida para restituir, disse assim: para que tenhas vida e vida abundante. O que você perdeu em 2014, eu profetizo, 2015 será um ano de restituição na sua vida, porque existe um pacto feito por você. Existe uma promessa e a promessa não morre. O pacto não termina, não termina. O rei disse: olha, Mefibosete, não somente vou restituir tudo o que foi tirado de você, mas você vai sentar comigo e vai comer comigo na minha mesa. Na minha mesa. Eu imagino a situação de Mefibosete. Talvez era o primeiro a chegar porque tinha vergonha da sua situação. E quando ele chegava naquele lugar, se colocava debaixo da mesa ali, com o seu corpo, e a toalha que cobria a mesa, cobria todos. E quando todos estavam sentados na mesa, todos eram iguais. Esta toalha na mesa do rei Davi representa a graça de Deus na nossa vida. Com a graça de Deus na nossa vida, todos somos iguais.
Estamos aqui porque fomos alcançados por esta infinita graça. Estamos aqui nesta noite porque a mão do Senhor foi estendida para a minha vida, para a sua vida, para você, querido amigo que nos assiste desde a internet. Estamos vivos e na presença desse grande Deus, porque a graça dele nos alcançou. E eu tenho uma boa notícia: essa graça ainda continua sendo derramada para alcançar a sua vida e a vida dos seus, para trazer vitória e restauração para a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que Davi chamou Mefibosete para sentar na sua mesa, porque viu nele algo que lembrou de Jonatã. Davi não conhecia Meribe Baal ou Mefibosete, não. Mas quando Davi olha para Mefibosete, eu acredito que ele viu em Mefibosete o rosto, os traços de Jonatã. Estávamos nas bodas de ouro dos meus pais, sexta-feira. E ali, nesta festa, foi colocada uma foto do meu pai com a minha mãe, quando eles eram jovens. E as pessoas olhavam para aquela foto e diziam: Gerson, você é igualzinho a ele quando era jovem. Bonito. Por quê? Os traços, o olho, tudo igual. Eu acredito que quando Davi olha para Jonatã, filho único, viu em Mefibosete, viu os traços de Jonatã, seu pai, e se lembrou do pacto que ele havia feito com Jonatas. Sabe por que é que você está sentado? E se não estava, vai sentar na mesa do rei nesta noite? Porque Deus, ao olhar para você, Ele vê em você os traços de Cristo. Mas Cristo não é meu pai, mas morreu por você. Deu a vida por você. Quando Deus olha para nós, Ele olha para nós por meio de Jesus Cristo. Se não fosse Jesus, como era Deus antes de Jesus morrer? Errava, morria. Mentia, morria. A terra abria e engolia os inimigos do povo de Deus. Era assim ou não? Chegava na igreja e mentia para o servo de Deus, morria ali. Assim era Deus. Amor e justiça. Você pode imaginar se continuasse sendo assim? Se Deus continuasse matando porque mentiu? É complicado, né? Por que isso não acontece, pastor? Porque quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Ele vê o que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Jesus, quando faz a sua oração intercessória, disse: eu oro por esses, ó Pai. Mas não somente por esses, mas pelos que virão, pelo ouvir a tua palavra. Ali estava você, eu, e por isso estamos aqui nessa noite, não porque somos perfeitos, mas porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, e este mesmo sangue está aqui. Esta aliança foi feita, e pelo poder desta aliança, estamos aqui para receber a bênção de Deus nas nossas vidas. Ziba, amigo da onça, como a gente chama, teve que servir a Mefibosete. Davi deu a Mefibosete um lugar na mesa, dando a ele uma paternidade, dando a ele um nome. Ninguém mais ia poder olhar para Mefibosete e dizer assim: aí está o rejeitado, aí está aquele que vive uma vida fugindo. Não. Teriam que olhar para ele e dizer: aí está Meribe Baal, aquele que luta e vence os falsos deuses. Você está aqui e você não é qualquer coisa. Você é alguém escolhido por Deus para lutar e vencer contra quem se levantar contra a sua vida.
Aleluia. Quem sabe você está vivendo um processo de Mefibosete, está andando com a sua cabeça olhando para baixo, com vergonha de algumas situações que está vivendo, mas nesta noite levante a sua cabeça, é noite de restauração, de restituição. Você está escutando a voz do rei dizendo: vem para o palácio, volte a sentar comigo na minha mesa, comerás comigo na minha mesa todos os dias. E existe algo que não falta na mesa do rei: pão e vinho. Isso está na mesa do rei. Pão fala de alimento, de sustento, de palavra. Vinho fala de alegria. E nesta noite Deus está sustentando a sua vida, e tem alegria do Espírito Santo para ser derramada sobre a sua vida nesta noite. Lodebar é só um processo que termina. E quando você sai de Lodebar, já não volta mais para lá. Não. É de lá para Jerusalém. Quando Mefibosete chega na presença do rei, a primeira coisa que ele fez foi prostrar-se. Às vezes Lodebar é uma escola para ensinar a gente a se prostrar, a se humilhar. Porque a gente não... Quem gosta de se humilhar aqui? Ser humilhado. Existe alguém? Não. Ninguém gosta de ser humilhado. Mas a Bíblia diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo, ao tempo de Deus, Ele vai te exaltar. E quando Deus decide exaltar alguém, ninguém pode humilhar quem Deus está exaltando. Nesta noite, aleluia, esta palavra, Davi decidiu exaltar a Mefibosete, colocá-lo de volta na mesa e chamá-lo de Meriba e Baal uma vez mais, daí para sempre. E ninguém mais poderia humilhar a Mefibosete, porque era alguém que comia na mesa do rei, e quem come na mesa do rei recebe do rei a sua proteção, o seu carinho, o seu cuidado. E ninguém pode tratar mal quem está sentado na mesa do rei, porque se não perde a cabeça. Olha aqui, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida: ninguém vai tratar você mais mal. Sabe por quê? Deus está colocando você sentado na mesa. Terão que olhar para você e engolir, tratar você bem, porque você pertence à mesa do rei. Quantos estão aqui, estão na mesa? Levante a sua mão e adore ao Senhor por um instante. Lodebar se termina para a sua vida hoje. 2015 é o ano de voltar para Jerusalém e desfrutar das coisas grandes que Deus tem para a sua vida. É momento de conquistar as bênçãos espirituais. É momento de conquistar as bênçãos físicas. É momento de conquistar as bênçãos materiais, porque o rei te mandou chamar. Por favor, com a permissão do pastor Frauzelino, posso fazer uma oração, pastor? Coloque-se de pé. Fazem 2 anos que eu vim aqui. 2 anos que eu vim aqui. Quando nós viemos a esta igreja, a mensagem que Deus colocou no nosso coração há 2 anos atrás foi falar sobre o poder de um clamor. E vidas foram transformadas naquele dia. Não somente aqui, mas pessoas de outros lugares que nos assistiam pela internet testemunharam das coisas que Deus fez nas suas vidas, porque decidiram clamar e não fechar os seus lábios. Nesta noite, o rei não está te dando uma opção, porque Mefibosete não tinha para onde correr. O rei diz assim: vai buscar ele, eu quero ele aqui na minha presença. Hoje não é uma opção que Deus está dando para você. Está te convocando a voltar, sentar na mesa do rei. Hoje Deus vai tirar pessoas daqui, pastor Frauzelino, que estavam no anonimato. Pessoas que sabem que tem um propósito, uma promessa específica de Deus na sua vida, e você está escondido, mas hoje Deus te mandou buscar, para dizer a você que o seu lugar não é em Lodebar, é sentado na mesa do rei. Pode mudar o nome, pode se esconder, mas Deus conhece você na sua essência. As pessoas, quem sabe hoje, te conhecem como Mefibosete. Alguém desacreditado,
alguém que não pode fazer nada, alguém que perdeu sonhos. Mas o rei ainda te conhece como Meribe Baal, aquele que pode seguir lutando e vencendo os falsos deuses.